Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Neste vídeo, pessoal, vamos continuar a resolução de algumas questões sobre função afim, aquelas funções aqueles exercícios que está na apostila que estamos usando na sala de aula, ou seja, os exercícios que estamos resolvendo em sala de aula. Vou resolver agora a questão número 3 com vocês. Diz o seguinte: na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, letra A. Escreva a lei da função que fornece o custo total de se produzir X peças. Ora, muito fácil. Cada unidade produzida custa à empresa 50 centavos. Se ela produzir X unidades, o custo dela será X vezes o custo unitário, ou seja, 0,50 vezes X, como eu coloquei aqui. Ó. Além de ter esse custo para produzir X unidades, tem um custo fixo de R$ 8,00. Então, soma com 8. Então, está aqui a lei, tá? A função que descreve o custo da empresa com a produção dessas X unidades. Notem que não há como fazer contas aqui, fazer cálculos, tá? Aqui você tem letra, que é uma variável, somada a um número. Não há como fazer isso, tá? Então a questão encerra aí. Beleza. Passando para a letra B. Calcule o custo é o C, tá? De produzir 100 peças. Ora, o número de peças ele chamou de X, ó. Então neste problema o X é igual a 100. Aí sim eu vou substituir. Venho cá nessa função custo aqui, ó, e no lugar do X eu coloco 100, como vocês viram aqui, ó. Tá? Peças no meu X, então o X vai entrar aqui neste valor, tá? Então tá aí, no lugar do X coloquei o 100 e fiz a conta. 0,50 vezes 100 mais 8. Notem que essa função aqui, esse cálculo que foi feito, tá? Veio daqui de cima. Apenas trocando o X por 100. Fazendo as contas, aqui vai dar R$50 mais 8 dá R$58. Resolvido. Vamos para frente, questão 4. O salário de um estudante é de R$560. Para aumentar a sua receita, ele faz plantões de semana em um bar, onde recebe R$60 por final de semana. Letra A. Se em um mês o estudante fizer 3 plantões, qual o salário que ele receberá? Ora, de novo a função do primeiro grau. Em cada plantão ele recebe 60. Se ele fizer 3 plantões, é 60 vezes 3, que eu coloquei aqui para vocês. Além de receber isso aqui dos plantões, ele recebe um custo, tá? Um salário fixo de 560. Então esse valor adiciona 560. Aqui vai dar 180 mais 560 dá R$740. Então esse será o rendimento do estudante no final de um mês fazendo 3 plantões mensais. Tá aí a resposta. Letra B. Qual o salário Y quando ele realizar X plantões? Notem que ele não falou quantos são os plantões, então deixou apenas em aberto, X plantões. Então o salário deve ser dado por salário Y é igual. Em cada plantão ele ganha R$60. Se ele fizer X plantões, 60 vezes X. Mais 560, que é o salário fixo. Então está aqui a expressão que dá o salário Y dele em função do número X de plantões. Novamente, ele não especificou qual é o valor, então a questão para por aí, tá? 60x mais 560. Letra C. Represente graficamente a função obtida no item anterior, lembrando que seu domínio é o conjunto dos números naturais. Legal. Coloquei aqui, pessoal, para vocês verem o formato geral da função do primeiro grau. Y é igual a x mais b. Por simples e direta comparação, vemos claramente que o b vale 560 e o a vale 60. Como sabemos, num gráfico, o B é onde a reta fura o eixo Y. Então, eu construí um gráfico aqui do eixo Y e coloquei eixo X. No eixo Y, estou colocando o salário do estudante. E no eixo X está o número de plantões que ele fez, como vocês podem ver aqui. Legal. Então, a função vai furar o ponto Y no ponto 560, que é o valor de B. Outro detalhe aqui, ó, esse A nosso é 60, ou seja, maior do que zero. Como sabemos, tá? Quando A maior do que zero, a função é crescente. Então, basta traçar uma reta a partir do ponto 560 de forma crescente, ou seja, subindo. Então, esse aqui seria o gráfico. Quem fizer o gráfico na calculadora vai ver uma região negativa aqui. Ó. É possível, matematicamente, ter uma região negativa.
Porém, na prática, essa região negativa não existe. Eu coloquei para vocês aqui, ó, não existe número de plantões negativos, então essa parte aqui deixa de existir. Então, o gráfico será simplesmente essa parte verde aqui, essa linha inteira verde. Essa parte tracejada não deve existir. Foi isso que eu quis dizer aqui. O domínio é o conjunto dos números naturais, ou seja, não existe valores negativos. Então, está aí o gráfico da função. Só isso, acabou a questão. Vamos para a questão 5. 5. Uma loja no centro da cidade indica computadores para usuários que desejam navegar pela internet. Para utilizar esse serviço, o usuário paga uma taxa de R$ 2,00 a crescer de R$ 3,00 por hora de utilização da máquina. Notem que cada hora que ele ficar na Lan House, tá? Ele está pagando R$ 3,00, além de um custo de R$ 2,00 que deve ser a taxa de entrada, tá? Um ingresso, um valor cobrado para entrar na Lan House. Qual o gráfico que melhor representa o preço desse serviço? Bem, vejam só, cada hora que ele ficar no computador, ele paga R$ 3,00. Então ele paga R$ 3,00 vezes quantas horas que ele ficou, que eu estou chamando de X. Além disso, mais um custo fixo de R$ 2,00 só para entrar na Lan House. Beleza, coloquei aqui a função do primeiro grau, o formato geral, que é y igual a x mais b, como vocês estão vendo. Por comparação direto, b é 2 e o a é 3. Ora, se o a quer dizer que a função é do tipo crescente, pois o a é maior do que 0. Legal, a maior do que 0 indica uma função crescente. E o b é 2, então a reta vai furar o eixo y no ponto 2. Mostrei aqui para vocês, ó. B é igual a 2 e é uma reta crescente. Então esse seria o formato do gráfico. Analisando então essa figura aqui, comparando com as alternativas, a melhor solução seria essa aqui, ó. Então essa é a resposta do problema. Ok, questão simples, vamos para a questão número 6. 6, vejamos. Número 6. Em um experimento científico, forneceu-se calor a uma substância sólida. Verificou-se que a temperatura da substância aumentava até o início da fusão, permanecia constante até a fusão completar-se e depois voltava a aumentar. Traçando-se o gráfico da variação de temperatura da substância em função do tempo, ela será similar a... então, temperatura em função do tempo. Bem, ele falou que a temperatura aumentava, ficava constante e depois voltava a aumentar. Essa, aumentava, ficava constante e depois voltava a aumentar. Então a alternativa seria esta. Beleza. Questão número 7. Vamos lá. O gráfico abaixo registra o reflorestamento de uma área em T igual a 0, ano de 1996. Ou seja, começou a fazer a contagem dos tempos a partir do ano de 96, que é 0. T igual a 1 é o ano de 97, T igual a 2 é o ano de 98 e assim em diante. Admitindo-se constante a taxa de reflorestamento anual, o ano que o número de árvores plantadas atinge 46,5 mil árvores é... Bem, vejamos. Vamos escolher dois pontos do gráfico aqui, ó. Eu escolhi esse ponto aqui. Neste ponto eu vejo que o x vale 0 e o y dá 3. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, x0 e o y dá 3. Lembrando que é sempre o x primeiro, depois o y, separando por uma vírgula. Então, essa aqui seria a coordenada deste ponto. Vou voltar aqui. E peguei esse outro ponto aqui, ó. Quando o x é igual a 1, ou seja, um ano depois de 96, nós temos 4,5 mil árvores. Legal, então está aqui a coordenada 1 e 4,5. Beleza. Usando a função do primeiro grau, y igual a x mais b. Vou fazer primeiro neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, o y dá 3 e o x é 0. Então, y3, o x dá 0. Mais b. Fazendo as contas aqui, ó, a vezes 0 dá 0, mais b fica b. Então, b é igual a 3. Achei o valor do b. Vou pegar agora este outro ponto aqui, ó. Neste ponto, o x vale 1 e o y vale 4,5. Então, vamos lá. Y dá 4,5, o x dá 1 e o b dá 3. Ah, de onde veio esse 3? Está aqui o nosso amigo, ó. Peguei desse valor aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Tá? Daí que veio o 3. Legal. Fazendo as contas, então, fica 4,5. Aqui está mais 3, vem para cá menos 3. Então, fica 4,5 menos 3 é igual a A. Então, o A é igual a 1,5. Pronto. Achei o valor do B e achei o valor do A. Ótimo. Agora eu posso responder a pergunta que foi feita no problema. A pergunta foi, em qual ano, lembrando que o ano está sendo simbolizado por x, tá? X é o ano, tá? O ano está no eixo x, tá? E o número de árvores está no eixo y. Teremos 46,5 mil árvores. Então esse aqui é o y. Tudo bem?
Substituindo então, o y é 46,5, o a é 1,5 que nós achamos aqui, e o b é 3 que nós achamos aqui. E eu quero achar o x, que é o tempo, tá, no qual ocorrerá esse fenômeno. Tá, mais 3 passa para cá, fica menos 3. Então, 46,5 menos 3, que é igual a 1,5x. Está mostrando aqui. É muito simples, dá 43,5, que é igual a meio x. Como multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser igual a 43,5 dividido por 1,5, que dá 29. Ou seja, 29 anos a partir da contagem inicial. Como a contagem inicial foi em 96, aqui, ó, vejam só. Então, 0 seria 96. Então, é 29 anos a partir de 96. Então, fazendo as contas, dá 2025. Então, a resposta certa do problema é a letra E, 2025. Muito simples. Espero que vocês tenham entendido a resolução. Questão número 8. Vamos lá. Uma torneira enche um reservatório de água com capacidade de 1.500 litros. Estando aberta a torneira, o volume da água do reservatório aumenta em função do tempo, de acordo com o gráfico acima. Então, estou mostrando o volume de água em metro cúbico, isso aqui é importante, e o tempo em horas. Legal. A pergunta é, o tempo necessário para que o reservatório fique completamente cheio é igual a... Bem, vejam só. Vocês veem claramente que o gráfico está furando o eixo Y no ponto 0. Então, nós sabemos que o B é 0. Ok. Olhando o gráfico também, eu vejo o seguinte, que aqui tem 1 metro cúbico, aqui, ó, 1 metro cúbico de volume em 2 horas. Então, sai 1 metro cúbico de água em 2 horas. Ou seja, sai meio metro cúbico em 1 hora. Ok? Então, 1 em 2, meio metro cúbico em 1 hora. Então, a taxa de crescimento de água no reservatório é de meio metro cúbico por hora. Notem que eu falei, a taxa de crescimento. Legal. Mas o que diz se a função se ela cresce ou decresce, só lembrando, é o valor de A. Então, posso falar que o A é igual a 0,5. Ele é a taxa de crescimento. Beleza? É um valor positivo. Então, indica que o gráfico é crescente. Tudo bem? Associando isso aqui a um dado físico com matemática. Legal. Voltando aqui agora para a função do primeiro grau. Y igual a x mais b. O y, só lembrando que é o volume, tá? Então, eu troquei o y por v de volume. O a, nós sabemos que é 0,5, tá? Veio daqui, ó. Observe que eu coloquei roxo e roxo. E o x está simbolizando o tempo, tá? Então, eu coloquei o tempo como sendo x. Beleza? Tempo é o eixo x. Então, tá aí. Mais o b, que é 0, que nós estamos aqui, ó. Observe verde com verde. 0, não precisa colocar, eu simplifiquei. Volume é igual a 0,5t. 0,5t. Bem, ele quer que encha completamente o reservatório de 1.500 litros. Interessante a pergunta. Só porque tem uma maldade nessa pergunta aqui, ó. Porque a informação que eu tenho aqui é metro cúbico e aqui está em litros. Então, nós vamos ter que transformar esses litros para metro cúbico. Como que eu vou fazer isso? Simples. Observação. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 2 metros cúbicos, 2.000 litros. 1.500 litros seria, então, 1,5 metro cúbico. Legal. Então, o volume 1,5 metro cúbico é igual a 0,5 vezes o T. Fazendo as contas, então, T é igual a 1,5 dividido por meio, que dá 3 horas. Então, a resposta é a letra B, de biscoitinho. Aham. Questão simples, tá? Vamos para a questão 9. Biólogos descobriram que o número de sons emitidos por minuto por certa espécie de grilos, tá, está relacionada com a temperatura. A relação é quase linear. A 68 graus Fahrenheit, os grilos emitem cerca de 124 sons por minuto. A 80 graus Fahrenheit, emitem 172 sons por minuto. Encontre a equação que relaciona a temperatura em Fahrenheit e o número de sons N. Tá aí, uma equação linear. Falou que é linear aqui, ó. Se é linear, como nós sabemos, tá, o gráfico é uma reta. E se o gráfico é uma reta, nós sabemos também, tá, que trata-se de uma função do primeiro grau. Ótimo. Coletei os dados do problema aqui, ó. Ele diz que é 68 graus Fahrenheit, são 124 sons por minuto. A temperatura eu estou chamando de X e o número de sons por minuto eu estou chamando de Y. Ótimo. Outra informação, a 80 Fahrenheit, que é o X, emitem cerca de 172 sons por minuto, que é o Y. Legal. Vamos lá para a função do primeiro grau. Lembrando que ela tem essa cara. Y é igual a AX
mais B. Vejam só. Primeiro y, 124. No lugar do y eu coloquei 124. O a, não sei. O x é 68. No lugar do x eu coloquei 68. Mais b, que eu também não sei. Ótimo. Vou para outro valor agora. Vou pegar esses dados aqui agora. No lugar do y eu vou colocar 172. Então, aqui, no lugar do y eu coloquei 172, como vocês podem ver. No lugar do x eu coloco 80. Então fica a, que eu não sei, tá? Não sei o valor do a. E o x é 80. Mais b, que eu também não sei. Agora vejam que legal. Se aqui fosse menos b e aqui mais b, ia, na hora de somar um com o outro, um termo com o outro, ia cortar, cancelar. Então, se fosse menos b com mais b, daria 0. Se fosse, mas não é. Não é, mas tem como transformar no menos b. Para o mais b virar menos b, basta multiplicar por menos 1. Então, eu fiz aqui, então. Foi tudo por menos 1, a equação de cima. Então, vejam só. 124 vezes menos 1 vai ficar menos 124. 68a vezes menos 1, menos 68a. Mais b vezes menos 1, fica menos b. Na equação de baixo, eu vou mantê-la inalterada. Então, 72 continua 80a, continua 80a, e mais b continua b. Somando essas duas equações, tá? Menos b com mais b vai cortar, como vocês podem ver. 80a menos 68a vai ficar 12a. E 172 menos 124 fica 48. Legal. Continuando a conta, então, ó. Então, o A fica sendo 48 dividido por 12, que dá 4. Este é o valor do A. Legal, professor, achei o A, mas como que eu vou achar o B? Tanto faz. Você pode escolher esta equação ou esta equação. Tanto faz. Eu escolhi essa aqui, ó. Vejam só, 124 é igual a 68A, ou A vezes 68, que é a mesma coisa, mais B. Notem que eu estou pegando ela. Então, vamos lá, 124 continua 124. O A eu sei que vale 4. Então, no lugar do A eu coloquei 4. 68 mais B. Ótimo. Fazendo cálculos numéricos. 124 continua 124. 4 vezes 68 deu 272. Mais B. Legal. 124 aqui passa para o outro lado, fica menos 272. Então, é igual a B. O B continua do lado direito. Então, fica menos, esse número menos esse dá menos 148. Então, menos 148 é igual a B. Ou seja, B é igual a menos 148. Pronto, achei o valor do B. Ótimo. Mas ele pediu que relaciona a temperatura e o número de sons. Vamos lá, finalmente então. A equação do primeiro grau é Y é igual a x mais B. Sabemos que é do primeiro grau, a relação é linear. Ótimo, então fica assim, ó, Y é igual. Nosso A deu 4, como vocês já sabem. Nosso B deu menos 148, como nós acabamos de calcular. Então fica aí a equação, pessoal. Y igual a 4x menos 148. Só lembrando que o nosso y, tá, simboliza fisicamente o número de sons emitidos, como vocês podem ver, tá? E o nosso x tá simbolizando a temperatura, como também foi mencionado anteriormente. Então tá aí uma equação que te dá o número de sons emitidos por grilos em função da temperatura do ambiente. Espero que vocês tenham entendido a resolução deste problema. Vamos para 10. Questão que eu percebi algumas dificuldades na resolução dentro da sala de aula. Fala o seguinte: para transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, usa-se a fórmula tal, em que F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus Celsius. Letra A. Transforme 35 graus Celsius em graus Fahrenheit. Legal. Então eu copiei a fórmula aqui. Notem que no lugar do C eu coloquei, tá, o número correspondente, que é 35. Ele quer 35 graus Celsius. Legal. Vamos fazer então a conta. Esse 5 sobre 9 está multiplicando esse termo. Legal. Se ele está multiplicando daqui, desse lado da direita da igualdade, se eu movimentá-lo para o outro lado da igualdade, vai passar dividindo. Então, multiplicando na direita, passa dividindo na esquerda. Então, vai ficar 35 que divide por 5 sobre 9. Estão vendo aqui? Ó, 35 sobre 5 sobre 9. Que é igual a F menos 32, que é F menos 32. Ótimo. Dividir um número por uma fração. Em termos matemáticos, como é que eu faço isso? Conservar o numerador, que é 35, e ao invés de dividir por 5 sobre 9, ao invés de dividir, eu vou multiplicar o inverso disso. Então, de novo, ao invés de dividir, multiplico o inverso. Então, multipliquei o inverso de 5 sobre 9, que é 9 sobre 5. Fazendo as contas, 35 vezes dividido por 5 dá 7, e 7 vezes 9 dá 63.
Portanto, este cálculo aqui dá 63. Quem não lembra dessas regras, quem está muito perdido, que está achando a matéria muito difícil e tiver uma calculadora, pode simplesmente usar a sua calculadora. Deixa eu mostrar para vocês. Na calculadora você também veria isso aqui sem usar essa regra aí de multiplicar o inverso da função da fração de baixo. Ó, 35 dividido por 5 sobre 9. Eu quero dividir por todo o 5 sobre 9. Então, abra um parênteses. Ó, 5 dividido por 9. Fazendo as contas também você acha 63. Estão vendo? Tá aí, que é igual a f menos 32. Beleza. Continuando. Então, fica 63, tá? Vou jogar para cima. Então, 63 é igual a f menos 32. Então, o f vai ser igual a 63 mais 32, que dá 95. Quem ficou perdido também aí, basta pensar que número que eu tiro 32 que sobra 63. Você vai achar também esse resultado, 95. Então tá aí o valor da temperatura em graus Fahrenheit. Quem está com dificuldade nessas contas aí, ó, pode também usar um recurso gráfico computacional. Por exemplo, a nossa calculadora que estamos usando, a Desmos também permite, tá, vocês resolverem equações como essa. Só para ilustrar, vamos abrir a calculadora Desmos aqui. Deixa eu abrir a minha, vamos fazer juntos. Deixa eu pegar a minha Desmos aqui, abrindo, vamos fazer juntos essa conta. Então vocês vão ver que vai ser útil para confirmar as respostas. Tá abrindo aqui, vamos lá, rapidinho tá abrindo. Então, quem tiver dúvida pode usar a calculadora Desmos, dá bons resultados. Basta no lugar da variável colocar sempre a letra x. Então aqui ó, 5 sobre 9. Ah, como é que coloca sobre 9, professor? É dividido, tá? 5 dividido por 9. Tá? 5 dividido por 9. Notem que o cursor está piscando aqui, tá? Então vou clicar aqui na frente, tá? 5 sobre 9. Abro parêntese. Aqui, ó, só para relembrar o que estamos fazendo. Ó. 5 sobre 9, f menos 32 é igual a 35. Então 5 sobre 9, colocar x aqui, tá? Então, abrir o parênteses, colocar x menos 32. Então, vamos lá, x menos 32. Então, x menos 32. Vou clicar aqui na frente, tá? Tem que ser igual a 35. Aí, ó, a Desmos já resolveu, tá vendo? Então, o x aqui é o Fahrenheit nosso, tá? É 95. Então, são 95 graus Fahrenheit. Então, essa conta aqui, observem, tá? Que foi essa mesma que nós fizemos aqui na mão, tá? Manualmente. Beleza, pessoal? Tá aí, 95 graus Fahrenheit. Letra A do nosso problema. Letra B. Qual a temperatura em graus Celsius em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do número de graus Celsius? Notem que o Fahrenheit é o dobro do número de graus Celsius. Em linguagem matemática, o Fahrenheit é igual 2 vezes o Celsius. Concorda? Fahrenheit é o dobro do número de graus Celsius. Posso escrever assim, ó, Fahrenheit é igual ao dobro do número de graus Celsius. Ótimo. Copiei aquela fórmula que você já conhece, que foi dado no enunciado do problema. Aqui a cópia dela, para vocês verem, tá? Novamente eu copiei ela. E no lugar do F, eu vou colocar 2C, porque F é igual a 2C. Ótimo. Então vamos lá. C é igual a 5 sobre 9 sobre 9. No lugar do F, entra 2C. Notem que eu coloquei em vermelho, para destacar menos 32. Ótimo. Tem um número que multiplica um parêntese. Então eu uso a propriedade distributiva da matemática. O famoso chuveirinho. Um com todos, todos com um. Tá? Então faço este número com este e este número com este. Vejam só. C é igual. 5 sobre 9 vezes 2C. 5 sobre 9 vezes 2C. Menos. 5 sobre 9 vezes 32. Ó, 5 sobre 9 vezes 32. 5 sobre 9 vezes 32. Legal. Para ficar mais fácil de resolver isso aqui daqui para frente, eu estou sugerindo o seguinte. Notem que tem um 9 aqui e tem um 9 de cá no denominador. Se por acaso eu multiplicar toda a equação por 9, este 9 vai cortar com este e este 9 vai cortar com este. E aí fica mais fácil de resolver. Então vamos lá. 9 vezes C dá 9C. 9 com esse 9 corta. Então desaparece 9. 5 vezes 2C dá 10C. Menos. 9 com 9 vai cortar. 5 vezes 32 fica 160. Bacana. Passa C para um lado da igualdade e o número vai para o outro. Então 9C, que estava aqui, ó, menos 10C,
como eu escrevi, é igual a menos 160. 9C menos 10C vai ficar menos 1C, que é igual a menos 160. Posso cortar o menos com menos, ou multiplicar por menos 1, que é a mesma coisa, então o C é igual a 160. Então tá aí. Então, 160 graus Celsius, tá? Vai dar a temperatura que o Fahrenheit é o dobro do Celsius. Só para confirmar, tá? Vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Na calculadora Desmos, tá? Vou colocar o C aqui, ó. Vocês vão ver um negócio interessante. Vejam só. 9, vou calcular o F, tá? Vejam só. 5 sobre 9, aproveitar o anterior. Tá aí, 5 sobre 9, que é igual. O nosso Celsius aqui, ó. Lembra que na forma é C, de Celsius. O nosso Celsius deu 160. Então, vou colocar aqui, igual a 160. Fazendo a conta, deu 320, estão vendo? Então, o Fahrenheit é o dobro do Celsius, tá? Então, esse aqui, só para lembrar, tá? É o Fahrenheit, né? Na forma era F menos 32, tá? Então, o que a calculadora achou foi o F. O F deu 320. E 320 é literalmente, tá? O dobro, é realmente o dobro de 160. Então, tá certo. A Fahrenheit é o dobro da Celsius. Bem, pessoal, vou parar por aqui neste vídeo. No próximo vídeo eu começo as questões 11, 12, 13, 12 e termino a apostila nessa parte de funções do primeiro grau. Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. E o joinha do tio Gessé para todos. Abraço para vocês. Aí. Tchau.